Leonardo, seja bem-vindo. Tudo bem com você? Obrigado, Thalita. Tudo bem, eu faço parte dos 15% que não foi diretamente atingido aqui no Rio Grande do Sul. E muito importante a fala da Alexânia e a fala da Vânia, porque nós temos aí duas organizações que estão fazendo, pelo conjunto, mais do que simplesmente prestar auxílio. Estão dando um exemplo de que nós precisamos fortalecer esses laços de interdependência e cooperação. Nós chegamos nesse ponto pelo enfraquecimento desses laços. Então, quem não pode ajudar diretamente deve olhar para esses grupos, para essas pessoas que estão agindo diretamente e exercer mecanismo de apoio a essas ações. Leonardo, eu queria conversar com você um pouquinho sobre a fala que Lula fez ontem e que, assim, chamou a atenção por conta dele ter trazido pela primeira vez, assim, ó, primeiro vamos colocar que o governo federal e Lula principalmente tem sido muito republicano no lidar com essa situação, né? Muito cordial, oferecendo ajuda imediata, conversando ali com as várias partes envolvidas nisso tudo, né? E a gente sabe que são partidos de oposição muitas vezes, o de Eduardo Leite, por exemplo, né? Então ele tem sido muito republicano e agido com muita civilidade diante disso tudo, muito diferentemente do que a gente acompanhou nos últimos anos, né? Mas ele trouxe essa questão política ao debate ontem ao falar que não, tudo isso que a gente vê acontecendo não é só por conta de um excesso de chuvas, e é importante a gente pontuar isso. Eu vejo essa importância, queria saber qual a sua análise em relação a isso, porque a gente precisa politizar esse debate nos termos de colocar que isso aconteceu, porque faltou lidar com essa situação de prevenção de enchentes, de prevenção às calamidades, de um afrouxamento de legislação ambiental. Então, assim, a gente precisa trazer também a política para esse debate. O que você tem percebido em relação a essa possibilidade de politizar o debate nesse momento? Bom, é verdade que muitas pessoas apresentam esse tipo de tragédia, assim como a do ano anterior, como sendo eventos fortuitos, inesperados e fruto da natureza cruel. Na verdade, eles são manifestações de um processo continuado que segue uma determinada lógica, que altera o metabolismo das forças planetárias e que vem num crescente. E as pessoas que estão estabelecidas em postos de representação da sociedade, em postos de decisão administrativa, elas têm responsabilidades com relação a atitudes que levaram à construção da democracia, à construção desses postos de representação. E é bem verdade que, com uma sucessão de eventos que, como a Alexânia falou, se repetem aqui no Rio Grande do Sul todos os anos algum tipo de tragédia, é inadmissível que não seja tomada nenhuma medida preventiva. É inadmissível que, bom, o conjunto de bases políticas que sustentam o governador Leite e o prefeito de Porto Alegre determinaram as ações desses políticos. E essas ações são contrárias a qualquer medida preventiva. Assim, o Rio Grande do Sul sempre foi um estado muito avançado do ponto de vista da questão ambiental, das discussões preventivas e das discussões especulativas a respeito do que pode acontecer e que medidas temos que tomar para evitar que o pior aconteça. Dentre essas medidas que o Estado do Rio Grande do Sul construiu, estavam esses mecanismos. Nós tivemos aqui a primeira Secretaria do Meio Ambiente, nós tivemos aqui organizações como a Agapan, nós tivemos aqui políticos muito responsáveis em relação a esse tema, como o político Olívio Dutra, por exemplo, como a própria Dilma Rousseff como secretária de Estado aqui no Rio Grande do Sul. E os atuais gestores, eles assumiram um caráter de submissão a interesses econômicos que foram responsáveis pelo grau do problema que nós estamos passando. Vejam, a água que chove em qualquer lugar do Rio Grande do Sul, ela é canalizada dos pontos altos para os pontos baixos em função da lei da gravidade. E se encontra aqui no Rio Grande do Sul tudo que cai sobre os principais rios do estado do Rio Grande do Sul. Uma grande enchente nos anos 40 fez com que se estabelecessem mecanismos de proteção à cidade que, se estivessem sendo utilizados, nós não teríamos tido a enchente da maneira que aconteceu. O aeroporto não teria sido inundado, muitas pessoas não teriam sido retiradas das suas casas. E o que vai acontecer a seguir, como a Alexânia mencionou, que é um momento de realismo a respeito
do que vai acontecer quando a água baixar, isso aqui em Porto Alegre não seria um problema do tipo que hoje está sendo resolvido pelas ações do presidente da República. Nós estamos sem gestores públicos no Rio Grande do Sul e, por isso, o governo federal está assumindo aqui a orientação, a coordenação das ações e dos investimentos. O posicionamento do presidente da República é o posicionamento que nós esperaríamos de todos os gestores, de todos os representantes da sociedade numa democracia representativa. E nós esperamos mais. Sim. Nós esperamos uma democracia participativa. Que grupos como o MAB, como o MST, como esses exemplos que a Alexiânia trouxe, sejam chamados a ajudar na recuperação. Que gestores como o Leite e como o prefeito de Porto Alegre não aproveitem essa tragédia para chamar instâncias de recuperação, agências e instituições que vão se beneficiar com as obras de recuperação, com recursos públicos para a recuperação. Nós queremos que esse protagonismo que a sociedade vem se mostrando disposta a fazer seja considerado como uma forma de recuperar a democracia, a participação social. E creio que o que o presidente da República vem fazendo nos permite ter uma expectativa positiva em relação a isso. Falando em expectativa, qual a sua expectativa em relação a esses vários desafios que o Estado tem pela frente? A Alexiânia citou agora, né, sobre essa preocupação grande em relação à reconstrução de cidades inteiras, do Estado, de muita coisa, enfim. Como você vê? Qual a sua expectativa? Bom, existem obras físicas que serão necessárias, mas nós temos um problema de recuperação da confiança das pessoas nas relações humanas. Nós temos um problema, uma espécie de uma doença psicológica que afeta a todos nós pelo medo, pela angústia, pela impossibilidade de se construir soluções individuais para esses problemas dessa monta. Então, nós imaginamos que a recuperação desse problema psicológico vai ser mais facilitada se houver o envolvimento da população nesse processo de recuperação. Vai exigir recursos de monta que o Estado não dispõe. E isso o pavor que nós tínhamos em relação a isso se reduz quando a ex-presidente Dilma Rousseff afirma, como afirmou ontem, que nós vamos ter recursos de bancos internacionais que estão preocupados com esse drama, que é um drama humanitário. Vejam, o que a Alexiânia relatou é que as condições mínimas relacionadas aos direitos humanos, como acesso à água potável, acesso à alimentação, acesso a abrigo, estão sendo trabalhadas dentro das possibilidades que nós temos nesses limites, do mínimo. Bom, os próximos passos vão ser enfrentar os problemas relacionados a tudo aquilo que virá quando a água baixar, e nós imaginamos que a insalubridade vai nos trazer... não existe surpresa em relação ao fato de que vamos ter muitas doenças. Vejam, antes dessa cheia, que invadiu Porto Alegre, porque o prefeito não investiu em parafuso, em borracha para segurar as portas de vedação, antes disso acontecer, ele decretou estado de emergência em Porto Alegre por causa da dengue, associada aos lugares de água empoçada. E nós não estamos falando sobre isso, assim como não estamos falando sobre os outros processos degenerativos da qualidade de vida, porque o sistema imunológico de todos os gaúchos está baixo. O nível de estresse em que todos estamos vem nos tornando mais frágeis para qualquer tipo de doença. E vai haver uma incidência muito grande, porque todas as moléstias que afetavam todos os animais do Rio Grande do Sul estão procurando outros hospedeiros. Nós somos os hospedeiros potenciais e nós estamos, de fato, num estado de estresse que nos torna mais vulneráveis a esses impactos. Para tratar disso, nós vamos precisar, mais do que apoio em termos de recursos, nós vamos precisar apoio do tipo que o presidente Lula também vem viabilizando e que a imprensa não comunica, dos 1.300 médicos, dos mais médicos que estão aqui no Rio Grande do Sul fazendo um trabalho invisível de prevenção e de orientação. Essas pessoas que estão na água, entrando na água até o pescoço para buscar esses animaizinhos que foram abandonados,
eles estão em contato com essa água que carrega tudo que vem sendo arrastado por ela. O Rio Grande do Sul é um estado agrícola muito importante. E é um estado agrícola capturado por um modelo do agronegócio que depende de venenos. Esses venenos estão todos nessa água. Não ficou nada para cima nas cabeceiras dos rios. Se qualquer pessoa dessas que está trabalhando arranha uma perna numa lata, tem condições de risco nesse processo. Então, ao mesmo tempo em que essa coragem deve ser estimulada, essa precaução deve ser alertada. E nós, os gaúchos, somos devedores dessas pessoas. E entendemos que elas só conseguem fazer o trabalho que estão fazendo porque o governo federal se voltou para o estado do Rio Grande do Sul. Nós temos a sensação aqui que o governo federal, que a administração do país, está localizada no Rio Grande do Sul, porque é desse grupo, a esse grupo que nos referimos. Nós não percebemos uma ação coordenada por parte dos gestores públicos locais, que aparentemente, pela responsabilidade que tem com essas fatalidades, estão um tanto quanto acabrunhados e sem saber o que fazer. Felizmente, o presidente da República tem lucidez suficiente para estabelecer essas orientações. Quando nós falamos que o estado do Rio Grande do Sul é um estado agrícola muito importante, na verdade ele era. Para se recuperar disso, vai ter que encarar, em termos de futuro, outras formas de ocupar o território. Uma fala importante talvez seja mencionar que as regras da natureza determinam que a cobertura vegetal defina a velocidade de circulação da água. A velocidade de circulação da água está associada à capacidade de absorção da água pelo solo. E se nós lavramos todo o solo do Rio Grande do Sul com arados que raspam o solo a uma profundidade de 25 centímetros, nós criamos uma camada superficial nessa profundidade. Isso impede que a água infiltre e acelera a velocidade de escorrimento deste volume, que é brutal, que é descomunal. Nunca houve um volume tão grande. E isso acontece assim porque o mesmo modo de produção que impermeabiliza o solo do Rio Grande do Sul, ele esteriliza áreas de outras partes do estado do país. Então, a seca em outras regiões, ela se reflete no excesso de água nas regiões onde essa água cai. O excesso de água aqui está associado àquilo que nós vimos como seca nos rios da Amazônia. Há uma interligação entre todos esses fatores e há uma causa única que afeta todos esses processos metabólicos. Essa causa é a maneira como nós estamos utilizando o território. E o volume de água que chega no Brasil está associado à maneira de desenvolvimento que é predominante em todos os países. E essa maneira predominante, ela estabelece processos de guerra contra a natureza. O degelo nos Andes, o degelo na Patagônia, o degelo nas calotas polares vem sendo transformada em chuva. A água que não está na forma congelada vai estar na forma de vapor ou na forma líquida. É a mesma água que sempre existiu no planeta. E agora está predominantemente em forma de vapor e em forma líquida. Quando acontecem situações como a do Rio Grande do Sul, onde uma frente fria se choca com uma frente quente, nós temos essa precipitação. E como o volume de água em circulação na atmosfera é maior do que sempre houve, nós nos defrontamos com essa situação da qual não temos parâmetro de comparação. Mas sabemos que ela é maior que a de setembro e que é menor do que a que virá no futuro. Temos então que estabelecer políticas que reduzam a água que cai, a sua força de destruição e a sua velocidade de circulação. Quando o governador era o Olívio Dutra, nós tínhamos aqui no Rio Grande do Sul um programa de microbacias hidrográficas, que procurava estabelecer formas para que a natureza reduzisse a velocidade de circulação da água, contendo esta água longe das várzeas. E hoje nós temos uma grande várzea inundada que vai desde Rio Grande, na cabeceira, na união da Lagoa dos Patos com o Atlântico, até as beiradas dos morros, por onde circulam esses rios que alagam Encantado, Lajeado, Mussum, estas cidades. E nós temos algo que nunca aconteceu. Sim.
Desculpa, eu me Assim, estendi. informações importantíssimas, importantíssimas, alertas importantíssimos que você faz aqui para a gente. Eu acho que a gente tem que marcar uma próxima conversa, porque eu tenho que encerrar agora às 4 horas da tarde, mas assim, daria para a gente conversar sobre vários recortes dessa tragédia, né? E você traz essa questão ambiental tão importante, a questão da saúde importantíssima, até a questão comunicacional do governo, quando você traz esse lembrete de que 1.300 médicos dos Médicos Sem Fronteiras estão aí no Rio Grande do Sul. Então, assim, tem muita coisa para a gente conversar, mas vou precisar marcar uma próxima conversa com você, viu? Agradeço demais a sua disponibilidade aqui com a gente, nossa solidariedade, mais uma vez, a todo o povo gaúcho. Um abraço para você e até uma próxima. Grande abraço, Thalita. Obrigado. Até.